E é um diferencial que eu tenho. Eu sou uma desenvolvedora que manja de negócios. No Brasil, a gente tem uma lei que é sobre acessibilidade na web, que são os requisitos mínimos que as páginas têm que ter, e assim, a grande maioria das páginas não tem. E eu ficava me perguntando por que que só tinha homens. Ficava, gente, mas por que que não tem nenhuma mulher ali? Esses caras estão trabalhando tudo sentado aí, eu posso fazer a mesma coisa também, né? Mas eu vi um curso lá chamado Minas Programam e eu me inscrevi. Eu achei muito legal, era um curso de férias com duração de 1 mês, mas eu saí assim com um empoderamento assim que eu nunca tive, sabe? Eu falei, gente, eu quero estar com essas mulheres, assim, eu quero andar com essas mulheres e tudo mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast e hoje a gente vai falar muito sobre acessibilidade na web. Nossa convidada palestrou sobre o tema no RoadSec desse ano e foi por lá que eu a conheci assistindo a essa palestra. Então, como o tema é muito relevante, necessário e importantíssimo, eu não deixaria de convidá-la para participar do TechSec Podcast e eu fiquei muito feliz, gente, que ela aceitou e está aqui com a gente. Vamos à introdução. Nossa convidada atua como desenvolvedora de software front-end na TogWorks e é participante ativa em comunidades que têm o objetivo de incluir, gerar ambientes seguros e empoderar cada vez mais as mulheres e pessoas pretas no mercado de tecnologia. Trabalha na organização do AfroPython, é professora na Reprograma, no Minas Programam, e também é coordenadora de percurso metodológico na Preta Lab. Senhoras e senhores, é com muito prazer que a gente recebe aqui para falar um pouco sobre esse assunto muito necessário, Amanda Silva. E aí, Amanda, brigadão por estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade para falar de um tema muito importante que você manja muito, eu vi lá no RoadSec. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Como você está? Correria de sempre, mas está tudo bem. Muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Ai, que bom, eu também estou muito feliz, assim, me senti muito honrado com esse convite. Espero poder compartilhar um pouquinho com o pessoal que está ouvindo esse podcast. Com certeza. Antes da gente iniciar e falar aí sobre esse tema, que como eu disse, estou sendo até repetitivo, que é muito importante, que é sobre acessibilidade na web, quero conhecer um pouco mais da Amanda. Então, se apresenta para a gente, quais foram ali as suas raízes e conta um pouco sobre a sua trajetória até chegar nesse mundo da tecnologia, de desenvolvimento. Nossa, bora lá, viu que a história é longa. Bom, eu tenho 34 anos, né? E assim, eu não entrei no mercado de trabalho na área de tecnologia cedo, não foi a minha primeira opção. Eu morava no Capão Redondo, né? Na época que eu acabei a escola e tudo mais, eu fui mãe muito cedo, eu tive uma filha com 18 anos, então eu não estudava na área de tecnologia. Eu já trabalhei com telemarketing, já trabalhei com vendas, já trabalhei assim na área administrativa, com várias coisas. E quando eu trabalhei na Telefônica, assim, foi o meu primeiro emprego registrado, formal, e eu achava muito louco aquela área de TI. Eu trabalhava na área administrativa, mas, tipo, o pessoal de TI era super legal, assim, eu ia conversar com eles, às vezes eu passava por ali, ficava trocando uma ideia, e eu ficava me perguntando por que que só tinha homens, né? Ficava, gente, mas por que que não tem nenhuma mulher ali? Esses caras estão trabalhando tudo sentado aí, eu posso fazer a mesma coisa também, né? Mas eu não tinha noção nenhuma. E eu pus na minha cabeça, assim, falei, olha, eu vou ser analista de sistemas um dia. Eu nem sabia o que fazia, mas eu queria, porque eu achava legal o trampo deles, assim. Às vezes eu ficava perguntando, o que vocês estão fazendo? E ficava curiando ali. Aí, quando eu tinha 24 anos, eu estava numa condiçãozinha um pouquinho melhor, assim, falei, vou fazer uma faculdade, né? Deu ideia louca, falei, vou fazer. Eu fui fazer gestão de TI, né? Eu não sabia nada para que rumo que ir. Aí fui fazer gestão de TI. Fiz um semestre, fiz dois, falei, gente, mas o que está acontecendo aqui? Assim, tem só administração, ai, que curso chato, eu não estava entendendo, sabe? Aí eu percebi que gestão era uma coisa assim que não era muito o meu objetivo que eu queria. Mas eu estava lá, né? Falei, vou até o fim, né? Fiz gestão de TI e tudo mais. Só que eu me formei e não consegui entrar na área. Eu fiquei 1 ano assim, depois de formada, trabalhando em outras coisas. Eu trabalhava no SPC nessa época, na área comercial, não consegui entrar na área. Aí um dia, eu mexendo assim no Facebook aleatoriamente, eu vi lá no Instituto Federal que para fazer uma segunda graduação, se você já tiver algum diploma na área de tecnologia, você não precisa fazer nem nada, não tinha prova, nem nada, é só você ir lá com o seu diploma, com a ementa do curso que você fez, né?
que você consegue entrar. E tinha um Instituto Federal, né, o IFSP, pertinho da minha casa. Eu fui lá totalmente sem propósito nenhum, assim, e fui lá e me inscrevi. Passou uma semana, chegou um e-mail para mim falando que tinha uma vaga lá para eu fazer o curso de análise de sistemas. E aí eu fui, sabe, assim, me joguei, e eu acho que foi a melhor coisa, porque o curso foi muito bom, foi bem melhor do que o primeiro que eu fiz, e eu conversei lá que, assim, eu consegui eliminar bastante matérias por conta da primeira graduação, mas eu conversei que as matérias de programação eu queria refazer, porque foi bem raso, assim, no primeiro curso que eu tive, e eu já tinha ouvido falar que faculdade pública, a qualidade do ensino é melhor, é mais puxado e tudo mais. Aí por isso que eu pedi, mesmo eu tendo eliminado, eu falei, não, as de programação eu quero refazer. E fui fazer análise de sistemas e eu fiquei apaixonada pelo curso, assim. Até uma curiosidade que todo mundo me pergunta: ai, Amanda, para trabalhar com tecnologia tem que ser bom em matemática. Gente, não sou bom em matemática. Eu fui muito bem no curso inteiro, mas as 3 DPs que eu tive na federal foram de matemática. Matemática, probabilidade, estatística. Assim, uma curiosidade que eu já vou até trazer. Mas a duras penas, assim, me formei e foi muito legal, porque no primeiro semestre, assim, que eu estava lá na Federal, eu já arrumei um estágio na área, isso em 2017, e desde então estou no mercado aí, trabalhando bastante, gosto muito. E outra curiosidade, meu primeiro emprego também, tipo, na área, não foi com desenvolvimento, eu fui trabalhar na TOTUS, e assim, eu passei para um programa de estágio que era na área de serviços, eu também não entendia muito, mas eu passei, falei, vou lá, né? É na TOTUS, né? Então, assim, é uma grande empresa, eu vou lá. Só que quando eu cheguei lá, tipo, era para trabalhar na área de negócios, fazendo implantação de um sistema ERP, módulo de RH e tudo mais. Eu fiquei lá quase 2 anos, mas não é o que eu queria fazer ainda, né? Mas foi muito bom. Eu falo que essa experiência me agregou muito, porque eu aprendi demais na área de negócios, de levantamento de requisitos, de lidar direto com o cliente. E é um diferencial que eu tenho. Eu sou uma desenvolvedora que manja de negócios. Então foi uma boa experiência, né? Por mais que eu não curti naquele momento assim o que eu estava fazendo, foi uma boa experiência. Então, mas aí depois eu fui e consegui, estava estudando bastante, aí comecei a me envolver com as comunidades de tecnologia, que eu acho que mais para frente a gente vai falar sobre. Sim. E aí consegui em 2019 finalmente meu primeiro empreguinho na área de desenvolvimento, e eu gosto demais de ser desenvolvedora assim, e estou desde então trabalhando com desenvolvimento. Essa foi a minha jornada assim profissional. Nossa, jornada top e com certeza de muitos desafios, né? Nós temos algumas semelhanças e eu vejo assim que hoje no mercado da tecnologia, principalmente quando você começou a procurar, já eram poucas mulheres. E Sim, ainda mais poucas ainda mulheres pretas, né? exatamente. E deve ter sido um desafio. E aí, Amanda, como que surgiu a acessibilidade na sua vida? Você sempre teve essa preocupação? Você olhava ao redor e falava, poxa, preciso pensar em algo sobre isso. Não tinha mesmo, e isso é triste, porque, por exemplo, na faculdade a gente aprende um pouquinho de HTML, CSS, vai na parte de web, porque eu sou front, né, então assim, Uhum. mas não se fala sobre. Eu só comecei a olhar para esse lado quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E assim, isso é muito louco, porque a gente tinha que ter esse instinto, né? Você só começa quando pá, alguém vai lá e taca na sua cara. E por isso a importância das empresas terem times diversos, terem essas pessoas trabalhando com a gente. No time que eu trabalho hoje, tem 2 pessoas que têm deficiência auditiva e tem uma pessoa que tem paralisia cerebral. E assim, eu via as dificuldades deles no dia a dia, falei, gente, eu preciso estudar isso, porque se eu estou trabalhando com essas pessoas, eu já vejo, imagina para quem tá os produtos que eu estou entregando, né? Os sites, as coisas assim. Eu tenho que aprender isso, é uma obrigação, sabe? Então, depois que eu comecei a trabalhar com essas pessoas, eu comecei a despertar isso, assim, e por incrível que pareça, eu comecei a pesquisar. Tem muitas pessoas que falam sobre, tem um monte de curso, tem muitas coisas assim que dá para aprender, sabe? E aí agora eu vou te fazer uma provocação, tá? Tá. Hoje no mundo, tanto no digital, mas também no físico, você está vendo alguma evolução referente à preocupação com a acessibilidade?
Olha, eu estou vendo a evolução, não que todo mundo tá, olha, aqui com a Boa. bandeira de 100% acessibilidade. Não, não estamos. No Brasil, a gente tem uma lei que é sobre acessibilidade na web, que são os requisitos mínimos que as páginas têm que ter, e assim, a grande maioria das páginas não tem. É triste a gente falar isso, mas não tem, assim, né? Só Sim. que, assim, eu vejo falando de empresas de tecnologia, empresas grandes, empresas renomadas, isso está se tornando importante. Realmente, as empresas estão investindo em capacitação para os funcionários. Eu vejo na comunidade que tem uma galera que fala sobre, para compartilhar esse conhecimento com quem está chegando, com quem está aprendendo. Então, assim, eu acho que muita coisa tem que mudar realmente, porque não adianta só as empresas grandes, né? Porque não é tudo feito de empresas grandes, tem muitas microempresas, tem muitas empresas de tecnologias que são pequenas, são de cidades, assim, eu moro em Guarulhos, tem várias empresas, tem algumas empresas lá pequenas. Então, assim, eu espero que as empresas grandes espelhem as pequenas, né? E que elas se adequem a essa lei de acessibilidade, porque é muito importante mesmo. Só que eu vejo que as pessoas tecnologistas que estão chegando no mercado, quem eu vou trocando uma ideia assim, esse interesse tá sendo despertado ali. As pessoas estão procurando ir atrás desse conhecimento. Hoje você tocou num ponto bem importante que é, poxa, só quando alguém está do nosso lado, alguém aparece. Por exemplo, eu tenho uma surda no meu time. E aí, cara, ela me fez abrir o mundo para muitas coisas na geração de conteúdo que eu faço. Então, poxa, eu vou fazer um podcast, preciso pensar também em transcrição. Então é muito importante, mas eu gostaria muito que eu tivesse esse raciocínio antes, sabe? Mas ela veio e abriu a mente. Então eu peço aí para a galera que está ouvindo a gente começar a pensar em todos esses contextos para que a comunicação, né, o conteúdo chegue para todo mundo. E aí, na sua palestra, você falou muito sobre pessoas ali com deficiências visuais e pessoas com baixa visão. Eu queria que você explicasse quais são as diferenças desses dois termos para a gente. Sim, claro. A deficiência visual, né, ou a parcial, ela é uma deficiência na visão. E assim, eu não também não sabia, isso aí eu tô aprendendo, né, Aham, bastante. sim. Então, assim, a deficiência visual, ela pode ser dividida em dois grupos, né? Que no caso é a cegueira, que é quando a pessoa tem uma perca total da visão, ou pouquíssima, ou a pessoa já nasce com aquilo, né? Às vezes acontece um acidente, alguma doença, alguma coisa, e a pessoa fica total, e aí ela depende daquele sistema de braille, né? Para fazer a leitura e a escrita. Então, essa é uma das categorias da deficiência visual. E a baixa visão é quando, né, o funcionamento visual dos olhos ele é um pouco comprometido. A pessoa enxerga, mas bem pouco, pouco mesmo. Que às vezes é aquela pessoa que você vê que põe o celular pertinho do olho, e aí, ou se não, assim, usa aqueles óculos que tem um grau um pouco mais avançado. Então, essa é a diferença. Mas aí, as duas, né, a cegueira e a baixa visão, né, fazem parte da deficiência visual. São categorias diferentes. E qual que é a diferença do PCD, né, que é pessoa com deficiência, e do PNE, que eu esqueci o que significa, pessoas com necessidades especiais? Isso mesmo. Então, né, isso, assim, eu não sabia também, eu aprendi que o PCD são pessoas com deficiência realmente, né, porque aí são várias deficiências, às vezes é uma deficiência física, visual, às vezes a pessoa já nasceu com aquela deficiência ou adquiriu, né, ao longo da vida, de acordo com algum acidente, alguma coisa assim, não sei. E tem o PNE. PNE são pessoas com necessidades especiais, e essas necessidades especiais são necessidades que a pessoa adquire também ao longo da vida, mas tem uma diferença. Por exemplo, um idoso, né? Às vezes o idoso tem o Alzheimer, aí ele tem alguma necessidade especial, às vezes ele treme, alguma coisa assim. Então, ele adquiriu essa necessidade especial, mas não é que seja uma deficiência, é uma necessidade particular que a pessoa adquiriu ali ao longo da vida. Bom, ficou mais claro para mim agora. Amanda, tem outra pergunta. Estou muito curioso sobre esse assunto, tá? Mas me fala Sim. assim, quais que são os principais pontos para que todos os desenvolvedores, principalmente esses que estão nos escutando agora, né, desenvolvedores web, enfim, de site, devem levar sempre em conta, pensando aí nessa preocupação com a acessibilidade na web, ou para esses públicos de baixa visão?
Por exemplo, olha, eu preciso ajustar contraste. Eu preciso permitir que a pessoa tenha uma opção de escolha do que ela quer ver dentro de um site, sabe? Tamanho da fonte, escolhas de visualização. Quais são, assim, as recomendações que você daria para esse público? Tá, eu vou começar pela baixa visão, assim, né? Por exemplo, pessoas que têm baixa visão, a gente tem que pensar, por exemplo, no tamanho da fonte. Isso é muito importante. Se a pessoa já tem a baixa visão ali, não tem como a gente usar uma fonte minúscula, né? Tem que usar uma fonte que seja acessível, que a pessoa consiga fazer a leitura, ou de repente, né? Porque pessoas que têm cegueira usam aqueles leitores de tela, né? Então o leitor tem que estar ali com tamanho ok. Uma outra coisa assim que a gente não pode de jeito nenhum é bloquear o zoom do site, né? Isso quando está no mobile, né? Às vezes tem alguns sites que não se adequam, né, à cartilha de acessibilidade, aí você quer dar um zoom ali e não deixa, e não tem como, isso é um direito de todo mundo, a pessoa tem que escolher se ela quer dar o zoom ou não, né? E aí tem um outro ponto que é muito importante também, que é o contraste. O contraste é uma coisa assim que é super importante. Se a gente usa um fundo no site ali, no aplicativo, que está com um fundo muito claro e coloca uma letra muito clara, é uma coisa que não fica legal, assim, não dá para a pessoa. Nem assim, para nós que não temos nenhuma deficiência, já fica um pouco mais difícil. Imagina para alguma pessoa ali, né, que está usando um leitor de tela, ou que tem uma baixa visão, tá usando um óculos ali. Então, assim, né, é legal a gente pensar no contraste, no contraste. Aí tem um site que chama Contrast Checker. Ele é bem legal, assim, que a gente consegue colocar lá os níveis, sabe? Por exemplo, a gente pode colocar lá o nível que a gente quer, a cor, né? A gente coloca, no caso ali, a cor, o código hexadecimal da cor, ou RGB também dá para colocar da cor de fundo, e aí a opção de baixo é a cor das letras que a gente vai usar, né? E aí, quando a gente roda nesse site, e ele é gratuito, né? Queria até também falar que ele é uma ferramenta gratuita. Quando a gente roda esse site, ele aparece umas 4 ou 5 bolinhas ali, que são. Essas bolinhas são os níveis de contraste, né, que são ok. E elas vão ficando verdes. Se tiver tudo verdinho, essas 5 bolinhas, é porque tá ok. Ele tá com um contraste bom, que qualquer pessoa, pensando até na acessibilidade, vai conseguir navegar numa boa, assim, no site. Uhum. Ou se tiver com uma ou outra vermelha, assim, não tá legal. E às vezes todas ficam vermelhas, né? Aí não passa nenhuma. Mas tem algumas outras também, por exemplo, eu acho que textão a gente tem que evitar, assim, no site, pensando em pessoas que têm dislexia, por exemplo. A gente sabe que a leitura é mais difícil, que a pessoa não consegue ler, né? Quem tem dislexia fica vendo as letras alteradas e tudo mais. Então, assim, textão é uma coisa que a gente tem que abominar, assim, no site, se possível. Nós, que somos desenvolvedores, a gente tem que estar bem alinhado com o pessoal de design e dar um toque, né? Às vezes falar, olha, não rola esse textão aí, pensando em acessibilidade e tudo mais. E aí, assim, se for inevitável usar um textão, tentar resumi-lo ao máximo, assim, ao máximo. E uma outra coisa, dividir os textos por parágrafos, né? Parágrafos, não usar texto justificado de jeito nenhum, porque você para pensar, né? Uma pessoa que tem dislexia, ela vai ler ali do lado esquerdo até o lado direito, vai fazendo aquela leitura, vai chegar uma hora que ela vai se perder, se aquilo não tiver separado por parágrafo, sabe? Então, assim, com um parágrafo, a leitura vai ser um pouquinho menor, aí ela vai conseguir entender trecho por trecho e tudo mais. Aí tem essa dica. Tem uma outra que eu gosto também dos ícones, por exemplo. Quando a gente entra em algum site, às vezes tem um carrossel. O que é um carrossel? Explicando para quem não manja, né? Às vezes pode ter alguém que não sabe. Às vezes a gente entra e tem aqueles banners que a gente vai passando uma foto às vezes são 3, assim, ou 3 notícias, alguma coisa, que a gente vai passando e normalmente ficam 3 bolinhas embaixo, né? Uhum. E aquelas bolinhas assim não podem ser minúsculas, porque se a gente for pensar numa pessoa que tem deficiência física, por exemplo, né? Hoje a gente já tem adaptadores, tem um estudo que fala que essas pessoas usam aqueles adaptadores, às vezes tem até um que dá para colocar na cabeça, que ele tem
eu não sei o nome daquilo, mas um negócio comprido, assim, que a pessoa usa para tocar no teclado ou para tocar na tela, como se fosse um bastão, né? Se for uma Sim. tela de touchscreen, assim. Então, assim, se for um ícone ou uma bolinha, assim, muito pequeno e a pessoa está usando aquele bastão, ela não consegue tocar. Então, assim, tem que ter um tamanho decente, assim, né? Não pode ser uma coisa minúscula. E um outro ponto que é importante também, pensando nos leitores de tela, né? Digamos que a gente tem um ícone ali, esse ícone das três bolinhas que ficam no carrossel, por exemplo, a gente dá um foco na bolinha que está selecionada. Por exemplo, estou com a do meio selecionada, coloca uma bordinha, né? Que é um destaque para dizer que aquilo está selecionado, para a pessoa saber em qual das três que ela está. Então, acho que são essas algumas das dicas, assim, que já facilita bastante. Outra que eu lembrei aqui agora, né? Assim, a gente pode substituir os textos também por imagens que são autoexplicativas. Por exemplo, até uma imagem que eu usei na minha palestra, que são crianças brincando num jardim, assim, né? Aquela imagem não precisa de uma legenda, de um texto para falar, olha, tenho aqui três crianças que estão brincando de pique-esconde no jardim. Não precisa, se eu só colocar uma imagem ali e escrever embaixo, crianças brincando no jardim. Aquela imagem já se auto-explica, eu não preciso de um texto, né? Então já facilita bastante a vida das pessoas também. E eu acho que essas dicas assim já dá um começo ali, já dá Já melhora bastante. Tem algum Sim. recurso, por exemplo, de locução das pessoas com deficiência visual? Por exemplo, onde elas não conseguem ver ali o conteúdo de fato do site, mas é falado, talvez um texto, vamos dizer assim. Aí, assim, eu acredito que são pessoas que usam leitores de tela, né? Então, por exemplo, na imagem, isso já falando no desenvolvimento mesmo, né? A Sim, gente tem algumas tags, né? Por exemplo, em HTML, digamos a tag imagem, ela tem um atributo alt, a gente consegue colocar no atributo alt uma descrição da imagem, que aí. E é bom a gente colocar uma descrição que faça sentido também, né? Não colocar uma coisa jogada, largada, assim. Colocar uma descrição, por exemplo, tem a imagem uma imagem de uma caneca branca com um chá, vai. Coloca, pelo amor de Deus, essa declaração, uma descrição nítida, fala caneca branca com um líquido dentro e um chá, porque aí o leitor de imagem vai ler, né, aquele atributo, e isso é legal, porque é uma coisa que não fica aparecendo na tela para o usuário, né, mas os leitores de imagem, eles já conseguem ler esse atributo que está no HTML. Por isso que é importante a gente estudar, né, no desenvolvimento ali, alguns atributos que são nossos amigos em acessibilidade no dia a dia. caramba, que legal, velho. Putz, tem muita coisa agora passando aqui na cabeça, sabe, Amanda? E dá para melhorar muito ainda, dá para melhorar bastante. Sim. A gente falou na introdução que você é muito ativa nas comunidades, né? E tem muito esse objetivo de incluir, empoderar cada vez mais as mulheres, as pessoas pretas no mercado de trabalho, no mercado da tecnologia. Conta pra gente um pouco mais desse projeto que é social, né? Um projeto de inclusão. Conta pra gente aí como iniciou a sua vontade de participar. Eu já sei um pouco, tendo aí a tua introdução e o que você contou pra gente, mas conta assim como começou, quais foram realmente o seu propósito para que se desenvolvesse dentro de projetos sociais e de inclusão como esse. Olha, eu falo que se não fosse as comunidades, eu não seria a Amanda que eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou hoje. Assim, eu falo que até o meu emprego veio pela comunidade, sabe? Assim, quando eu estava na faculdade, eu não tinha essa noção, e até de um tema que você falou, sabe? Eu não percebia que não tinham muitas mulheres, assim, e eu pensava que era comigo que estava alguma coisa errada, sabe? Fala, nossa, eu não consigo entrar. E assim, a faculdade não foi um ambiente muito legal para mim. Eu não me enturmei muito na primeira, não me enturmei muito na segunda. Eram a maioria homens e eram pouquíssimas mulheres, e assim, era cada uma num canto, e eu não entendia o porquê, assim, daquilo, sabe? E eu lembro que quando eu tava assim, tipo, chegou uma hora que eu tava para desistir, assim, eu falei, gente, eu não consigo entrar na área, não sei o que tá acontecendo, eu já tenho uma faculdade, já tô na outra, e eu não sei o que diacho que tá acontecendo. Um dia eu estava mexendo no Facebook e eu vi um curso lá, e tudo no Facebook, assim, eu acho sei lá, né, eu recebo alguma força espiritual ali, divina que me mostra as coisas. Mas eu vi um curso lá chamado Minas Programam, e eu me inscrevi. Eu achei muito legal, era um curso de férias com duração de um mês, e eu me inscrevi. E eu coloquei assim na minha cabeça, falei, olha, se eu não sair programando desse curso, eu vou desistir, não vou trabalhar mais, não sei o que, não vou.
E assim, não saí programando loucamente, porque era um curso de um mês, era uma introdução. Mas o dia, assim, na minha primeira aula que eu entrei, foi assim, um choque, sabe? Eu falei assim, uau, o que é isso? E esse curso, por incrível que pareça, aconteceu em 2017 na empresa que eu trabalho hoje. A empresa patrocinou o curso, né? E a comunidade veio aqui e deu. E aí, na primeira aula, só tinham mulheres e mulheres pretas. Eu já E ia assim, perguntar quem era o público. sim, eram mulheres pretas, e assim, eu percebi que elas tinham as mesmas dores que eu. Elas foram falando, sabe? Foram falando, foram falando. E eu, nossa, gente, não é só comigo que acontece isso. E aquilo foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu fiz o curso foi bem legal, assim. A gente viu um pouquinho de HTML, de CSS, viu um pouquinho de banco de dados, de projetos. O curso passa por várias partes, mas é só uma introdução. Eu não saí programando, mas eu saí, assim, com um empoderamento, assim, que eu nunca tive, sabe? Eu falei, gente, eu quero estar com essas mulheres, assim, eu quero andar com essas mulheres e tudo mais. E quando acabou o curso, eu me destaquei, fui bem no curso, a gente desenvolveu um projeto bem legal e tudo mais. Uma das professoras me chamou, foi a Marili Silva, eu sempre falo o nome dela, onde que eu vou, assim. Ela me chamou aqui no escritório, ela já trabalhava aqui. Ela, queria trocar uma ideia com você e tudo mais. Você pode passar aqui um dia? Eu falei, claro. Eu vim no escritório e ela se ofereceu para ser minha mentora. Ela falou assim: olha, eu gostei muito de você, eu acho que só falta um direcionamento para você e tudo mais. E ela se ofereceu para ser a minha mentora. Ela é uma mulher preta também. E eu vinha, assim, de 15 em 15 dias, eu lembro que era uma quinta-feira. Gente, era nessa mesma sala que eu estou hoje aqui, assim, ó. A gente vinha, eu trabalhava em outra empresa, fazendo outra coisa, e ela me ensinava Java, me ensinava várias coisas, ela me ensinava coisas de consultoria e tudo mais. E aí eu comecei a participar de outras comunidades, participando aqui, ali, ali, ali. E assim, participei de várias. Nossa, eu era um arroz de festa. Qualquer coisa, o pessoal, vamos no meetup ali de banco de dados, bora. Vamos no meetup de GraphQL. Eu nem sabia o que que era, mas eu ia. Então, assim, eu ia, conheci muita gente, fiz muito networking, assim, conheci gente demais, demais mesmo. Qualquer lugar que você vai lá e fala da Amanda, a Amanda tava. E aí eu comecei a participar de outras comunidades de mulheres também. Só que eu percebia uma coisa, assim, eu nem sei, eu vou falar, vai, estamos aqui. Eu percebia uma coisa, quando eu participava de mulher, de comunidade de mulheres que não era focada para mulheres pretas, que tinham outras mulheres, a realidade delas eram outras, sabe? Assim, era diferente. Tipo, era menina que, meninas que vêm do Mackenzie, que tem um inglês fluente, e tudo mais. São diferentes, não é tipo eu que vim do Capão Redondo, não é aquelas mulheres pretas que eu vi no curso que eu tava. Então, assim, chegou uma hora que assim, eu já estava cansada também de ficar saindo, eu fiz hackathon, fiz o que você imaginar assim, e uma curiosidade, era tudo, gente, já dormia assim, tipo, em hackathon com a minha filha, eu sempre fui recebida pela comunidade, isso é muito legal, nunca ninguém falou, ó, não pode levar. Isso foi legal demais, só que aquilo me incomodava. E chegou uma hora que as pessoas começaram. Eu saí, tipo, dos bastidores e as pessoas começavam a me chamar, sabe? Vem fazer uma palestra aqui. Ah, eu queria que você desse uma aula ali, não sei o quê. Eu já estava em outra posição. Falei, gente, eu acho que eu vou focar os meus esforços, o tempo que eu estou gastando para outras pessoas pretas iguais a mim. Então, assim, que tem as mesmas dificuldades. É um recorte que é importante para mim. Todo mundo tem os seus recortes, né? Então, assim, chegou uma hora que eu falei, ó, cansei, não vou ficar mais aparecendo em tudo quanto é lugar. Então, assim, para eu ir em evento hoje em dia, depende muito do evento, depende muito da situação. Mas quando fala de comunidade, hoje eu só estou focada na Preta Lab, no AfroPython, eu participo da organização, já estou 2 anos no AfroPython, e também no Minas Programam, porque o Minas Programam foi o meu primeiro, assim, né, que eu conheci, que eu arrumei essa mentoria e tudo mais, e depois do fim da mentoria, chegou uma hora que a minha mentora falou, olha, eu acho que agora você passa num processo seletivo aqui. E eu estou trabalhando na TW, era um sonho para mim, assim, eu adoro trabalhar aqui, sou muito feliz de trabalhar aqui, é realmente do jeito que todo mundo fala, e então, assim, tô focada. Chegou uma hora do Minas que as meninas me chamaram, falava, olha, a gente quer que você venha dar aula. Depois elas me chamaram para o comitê técnico para desenhar o curso. E cheguei nesse nível aí. Aí a Preta Lab foi uma coisa assim que eu, até agora, assim, ó, eu tô desde fevereiro trabalhando com a Preta Lab, mas eu não consigo acreditar até agora, assim, eu acho que foi o melhor de tudo. Tem a Silvana Bahia, se quem não conhece, gente, procura saber, porque ela é maravilhosa, maravilhosa, assim.
Eu já seguia ela, seguia a Preta Lab. Eu fui aluna do Preta Lab ano passado, eu fiz o curso, porque elas tinham um curso que era o ciclo formativo avançado. Era para mulheres que já estavam no mercado, mas queriam fazer uma transição ali de júnior para pleno. Fiz esse curso. Um belo dia, estou aqui sem fazer nada, elas me chamam, Amanda. Então, né, tem uma pessoa que era coordenadora de percurso metodológico e essa pessoa vai fazer um doutorado, não dá mais. Queria saber se você aceita. Eu falei, eu? Como assim, gente? Mas assim, aceitei. Eu sou muito louca assim, eu só aceito e depois eu falo, ok, eu consigo. Aí depois eu me viro para conseguir, sabe? E eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, assim. Eu gosto muito de ser desenvolvedora, mas eu gosto muito dessa parte de transformação social. Eu me sinto realizada de fazer isso. Então, assim, eu tenho um contrato com elas, bem legal. Já acabou, o curso vai acabar mês que vem, eu já assinei outro contrato para fazer mais um curso. Quem estiver escutando, fica de olho aí nas redes da Preta Lab, que vai ter um outro ciclo formativo. E assim, tipo, foi muito legal. Assim, eu nem sei se eu tô falando demais, mas vou falar. Tá Assim, ótimo. eu desenhei toda a grade do curso. O ciclo formativo ele é básico, é para mulheres que estão em transição de carreira, que querem entrar no mercado de tecnologia. Então, eu desenhei a grade para elas terem o conhecimento mínimo, né, para conseguir uma vaga ali. Escrevi todas as apostilas, assim, é um diferencial que esse bootcamp tem, que foi uma necessidade que alunas dos cursos anteriores falaram que queriam apostilas. Cara, escrevi a apostila de HTML, de CSS, de JavaScript e de React em uma semana, assim, mas escrevi todas, foi loucura, mas escrevi. Fiz seleção das professoras, são mulheres maravilhosas. Nós temos duas professoras pretas e uma mulher trans também, que é preta também. Então, assim, sou bem feliz com as professoras. A gente fez um processo seletivo e foi uma coisa muito louca, porque a gente estava imaginando que umas 80, 100 pessoas iam se inscrever e foram 200. Aí no processo a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer com essas mulheres? Assim, vocês são 200, sabe? Mas rolou, a gente faz uma oficina de GitHub. Não é que ela é eliminatória, é para as mulheres conhecerem, falar, ok, curtir tecnologia, para elas sentirem ali, vou querer seguir com isso. E aí depois a gente faz um filtro, assim, uma avaliação socioeconômica realmente para selecionar. A gente ia fazer um curso com 30, mas eu falei, não, vamos colocar 60 que a gente consegue. E colocamos 60. São mulheres, assim, eu acho que 90% não eram da área, tem algumas que já têm alguma graduação, mas tem de tudo, tem psicóloga, tem professora, tem de tudo, assim, sabe? Assistente social, quem trabalhava com publicidade. São mulheres pretas, né? São 60. E aí a gente vai filtrando mulheres que têm filhos, mulheres que têm mais de 30 anos, porque é importante, porque a gente vê que tem muito bootcamp que vai até 24 anos, e as mais velhas, sabe? Então a gente vai fazendo todo esse filtro. E muito legal que a gente começou o curso em abril. Até agora, eu acho que se teve umas 10 desistências, é muito assim, não teve muito. Elas estão firme e forte, elas vão se ajudando e elas vão contando que, tipo, já conseguiu fazer um processo seletivo. Então, assim, eu fico realizada. Estou muito, muito feliz de estar à frente do ciclo formativo na Preta Lab. O E seu é isso, assim. olho, os seus olhos, Amanda, não negam. Brilhando o tempo Ah, todo, tanto falando desses projetos de inclusão, mas também de acessibilidade, sabe? Eu vejo claramente assim que você ama muito estar onde está e você ama muito o que faz. Então, parabéns aí por toda essa trajetória. E aí ficou uma pergunta também sobre esse projeto de inclusão. Como que tem sido o retorno, né? Porque hoje você acaba sendo uma mentora também dessas suas alunas. Já teve alguém que, por exemplo, olha, conseguiu um trabalho e fala, poxa, Amanda, muito obrigado. Como que tem sido esses feedbacks que você tem recebido como mentora? nossa, eu fico toda boba, assim, sabe? Porque às vezes minhas alunas vêm e falam para mim depois, professora, nossa, arrumei um emprego. E eu fico vendo, às vezes, ela postando no LinkedIn. Aí eu fico, gente, não acredito. Eu vibro muito, assim. Aí eu acho, ok, fiz o meu dever, sabe? Não só o meu, porque não sou só eu não faço nada disso sozinha. Mas eu falo, ok, estamos no caminho certo. Não é fácil, sabe? Assim, porque eu moro sozinha com a minha filha. Eu tenho uma filha de 14 anos. Tem dia, tipo, que 9 horas da manhã eu começo a trabalhar e 10 horas da noite estou trabalhando ainda, sabe? Então, assim, é cansativo, mas é muito gratificante. Às vezes é sábado, a gente está dando aula, às vezes tem aluna que nem esses dias, uma aluna desse ciclo que a gente está fazendo agora, me chamou, professora, eu vou fazer um processo seletivo e eu não sei como é que faço, não sei o que, ela não sabia o que era TDD e tinha caído lá. Aí eu fui, separei um monte de vídeo, e eu fui explicar, olha, TDD é isso, é aquilo. Aí depois ela me chamou, sabe? Professora, nossa, eu consegui, fui bem na entrevista. Ai, gente, assim, para mim, paga tudo, assim. Eu fico muito feliz mesmo. A gente está chegando na
parte final aqui desse nosso bate-papo, eu fiquei muito emocionado com algumas coisas que você disse. Eu até me segurei um pouco aqui, gente. Mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem para todo o público do TechSec. Lembrando, são simpatizantes, profissionais, estudantes da tecnologia, da segurança da informação, da privacidade de dados, pessoas que ainda não podem ainda não estar na área ou querem algum tipo de transição, mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Mas antes, eu queria saber o que você achou desse papo. Fala para mim se eu fui bem, etc. Eu acho que você foi sensacional, você foi muito receptivo, desde o convite, da conversa que a gente foi tendo, você desenrolou muito bem, assim, e trouxe pontos que são importantes, que eu acho que são pontos que as pessoas precisam saber, e eu fiquei feliz até, assim, de você ter essa curiosidade de saber sobre a minha história, minha trajetória, eu estou bem contente, assim, muito obrigada mesmo por esse convite. Que isso, é uma honra, é uma honra. E agora deixa uma mensagem para o nosso público. Sim, eu vou deixar. Eu quero primeiro, né, falar assim que eu estou bem feliz de estar aqui hoje, agradecer. E eu digo para as pessoas que estão em início de jornada, que estão assim simpatizando, gente, não é fácil realmente, né? Ninguém está aqui para falar, olha, faça um curso de 2 meses, você vai ganhar 10 mil reais. Mentira, gente, não é fácil, não existe. A trajetória é longa, mas assim, acreditem no potencial de vocês e uma coisa que é muito importante, todo mundo tem o seu tempo. Eu tive esse sério problema no começo de olhar a grama da vizinha, sabe? Nossa, mas por que que fulano conseguiu antes de mim? E assim, não é isso. Não tem problema. Pode ser que eu aprenda uma coisa em uma semana e você aprenda em um mês, ou vice-versa, e tá tudo bem. Cada um de nós temos o nosso tempo, mas assim, é persistência, é resistência, uma hora vai chegar, gente. Eu brinco muito que minha frase preferida é falar, olha, a humilhada foi exaltada, porque uma hora chega essa exaltação, sabe? Assim, é muita persistência mesmo. E assim, gente, façam networking, estejam nesses ambientes, escutando essas pessoas, trocando com essas pessoas e conhecendo, porque laços são muito importantes, né? Desde que eu entrei na área de tecnologia, que eu estava estudando, não teve nada que eu pedi para alguém que me deixaram falando, sabe? E eu também não deixo ninguém falando, né? Então, assim, se você tem uma pessoa ali que você sabe que é referência na área, segue ela. Se quiser, chama no LinkedIn, troca uma ideia, porque a pessoa vai te responder. Pode ser que não responda naquele momento imediato, mas vai responder. Então, eu acho que essa troca é muito importante e para quem já está na área, para quem já está estudando, eu acho que é uma reflexão que eu quero deixar assim, é o que você quer deixar no mundo, sabe? Qual que é o impacto que você quer que o seu trabalho deixe no mundo. Tenta compartilhar sempre algum conteúdo. Não é todo. Eu falo que eu sou muito biscoiteira, assim, né? Eu adoro. Gente, se você me der um palco, microfone, eu estou ali. Mas não é todo mundo que gosta. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu acho que uma forma, sei lá, fiz um curso de acessibilidade de uma semana. Escreve um artigo sobre. Você escreveu um artigo ali, ninguém vai estar vendo sua cara, você não está pondo a cara no sol, mas você está deixando alguma contribuição ali, sabe? Então, assim, escreve um artigo, uma coisinha ou outra, e pensa no que você está deixando para o mundo, sabe? Eu acho que é isso. Maravilha, maravilha. Então, com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou muito feliz que você está aqui. Como eu disse, fiquei emocionado várias vezes com alguns trechos da sua história e de toda essa trajetória. Mas feliz aí de ter você aqui no TechSec. Conta comigo aí, tamo junto. Obrigada, viu, Gustavo? Obrigada mesmo. Conta comigo também, porque você precisar. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, desenvolvedores, pensem em acessibilidade na web. De novo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @TechSecPodcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!